Eu sou Amélia, tenho 68 anos e minha vida sempre foi tranquila até a morte do meu marido. Vivemos em uma pequena fazenda no interior de Goiás, cercada pelo som do vento nos campos e os cantos dos grilos à noite. Henrique, meu único filho, cresceu aqui, rodeado pela terra, pela simplicidade da vida no campo e por um amor imenso por sua família. Ele sempre foi um menino bom, carinhoso, com os olhos cheios de sonhos e respeito. O campo pode ser duro, mas sempre foi nossa casa, e meu filho se tornou o meu maior orgulho. Quando o pai dele faleceu, eu pensei que agora que ele era o homem da casa, Henrique estaria ainda mais ao meu lado, pronto para cuidar de mim. Mas não foi assim. Foi justamente quando mais precisei dele que ele começou a mudar. Henrique, meu menino, era o motivo de toda a minha força. Seu pai faleceu quando ele tinha 15 anos, e o vazio que ele deixou nunca foi fácil de lidar. Mas a morte de seu pai deveria nos aproximar mais. Eu pensei que, agora que ele era o único filho que eu tinha, ele seria meu apoio. Mas foi justamente o contrário. Foi quando ele mais precisou de mim que ele se afastou. Eu vi meu filho mudar, na frente dos meus olhos. Antes, ele ajudava a cuidar da casa. Ele me fazia companhia. Mas depois da morte do seu pai, ele se tornou outra pessoa. Ele começou a sair de casa cada vez mais, sem dizer para onde ia, sem me dar explicações. E quando voltava, era como se ele fosse um estranho. Henrique começou a mudar de aparência, perdeu peso, seu olhar. O olhar dele. Eu nunca vou esquecer aqueles olhos vazios, como se ele já não estivesse ali. Eu percebi o quanto ele estava se perdendo, mas, de alguma forma, pensei que fosse apenas o luto, que ele iria superar. Mas não foi isso que aconteceu. Eu não sabia naquela época, mas ali estava o começo do fim. Ele estava se afundando em algo muito mais forte que o luto, o vício. Eu não queria enxergar, não queria acreditar, mas as pistas estavam lá. Quando ele chegou em casa uma noite, seu hálito estava estranho. Ele falava enrolado e seus olhos estavam diferentes, como se ele estivesse sob o efeito de algo. Eu perguntei o que estava acontecendo e ele simplesmente se afastou, ignorando a minha preocupação. No começo, as mudanças eram pequenas. Ele me evitava, mentia sobre onde ia e com quem estava. Até que uma noite, eu o encontrei indo embora de casa. E no momento em que ele me viu, tentou esconder algo atrás das costas. Era um pacote pequeno, mas eu sabia o que era. Era droga. Eu fiquei paralisada. Meu filho, meu Henrique, envolvido com aquilo. Eu o vi virar as costas para mim, como se nada daquilo importasse. Como se ele não me visse mais. Como se a mãe dele fosse irrelevante. Eu gritei, pedi para ele parar, pedi para ele me ouvir. Mas ele só me olhou com aquele olhar vazio e me empurrou para o lado. Eu caí no chão e ele simplesmente foi embora. Eu fiquei ali, no chão, com as mãos trêmulas, tentando entender como aquilo estava acontecendo. Eu me senti tão sozinha, tão impotente. Esse foi o começo de uma nova fase. E foi a primeira vez que meu coração se partiu em 1000 pedaços. Agora eu quero perguntar a vocês. Já passaram por algo parecido? Já sentiram que perderam alguém para as drogas ou para algum vício? Como foi? Escreva nos comentários, compartilhe sua história e se inscreva para saber como tudo isso se desenvolve. Eu sei que muitos de vocês podem entender a dor que estou sentindo, então não tenham medo de falar. Eu comecei a me desesperar, a buscar ajuda, mas sabia que ninguém poderia mudar meu filho, a não ser ele mesmo. Henrique, naquele momento, estava começando a se perder para sempre. E eu, a mãe, não podia fazer nada para impedir. Eu senti que algo muito pior estava por vir. E tudo só piorou de lá para frente.
Se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que está passando por isso, curta esse vídeo. Vamos espalhar essa mensagem e quem sabe juntos podemos ajudar alguém que esteja se afundando nesse caminho. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa história. A morte do seu pai deveria ter sido um momento que nos unisse mais, mas foi ali que tudo começou a se romper. Henrique estava diferente desde o primeiro dia. No começo, tentei ignorar, achar que o luto estava afetando ele mais do que eu via. Mas os sinais começaram a ser claros demais para ser ignorados. Logo após o enterro, ele começou a sair mais. Ele não me dizia para onde ia, apenas pegava a chave da moto e se mandava. Eu me sentia cada vez mais sozinha naquela casa que costumava ser cheia de vida. Quando ele voltava, era tarde da noite e sempre me dizia que estava com os amigos. Às vezes ele estava suado, os olhos vermelhos, e ele me olhava de uma forma que não era mais a mesma. Algo nele estava mudando, e eu sentia, mas não conseguia entender o quê. Eu não queria acreditar, mas os sinais estavam lá. Eu comecei a procurar respostas. A primeira coisa que encontrei foi um pedaço de papel amassado, caído no chão perto do quarto dele. Não era o tipo de coisa que ele normalmente deixaria por aí, então resolvi abrir. Era um recibo de compra de uma droga, e ali estava escrito maconha. Meu estômago virou de nojo. Henrique, meu filho, estava se envolvendo com aquilo. Quando ele chegou em casa naquela noite, eu não consegui me controlar. Eu perguntei com a voz tremendo: Henrique, o que é isso? O que você está fazendo? Ele ficou em silêncio por um momento. E então, como se fosse algo normal, disse: Mãe, me deixa em paz. Eu não sou mais criança. Eu tentei me aproximar dele. Segurei seu braço, mas ele me empurrou. Sai de perto, mãe. Você não entende nada, ele disse. A dor que senti foi imensa, mas eu ainda tentei manter a calma. Nos dias seguintes, ele começou a chegar cada vez mais tarde. Eu não conseguia mais dormir. Sabia que algo estava errado, mas não sabia como lidar com isso. Uma noite eu ouvi o barulho da moto dele chegando de madrugada. Quando ele entrou, estava completamente diferente. Eu o vi cambaleando até o sofá, com a expressão de quem estava perdido. Ele me olhou, mas não era o Henrique que eu conhecia. Ele estava distante, com os olhos vazios, e um cheiro estranho vinha de seu corpo. Eu não consegui mais ignorar. Meu filho estava se perdendo e eu não sabia o que fazer para evitar. Eu passei a tentar conversar com ele, pedir para ele parar com as drogas, mas ele me ignorava. No começo, ele só ria de mim, dizendo que eu era antiga demais para entender as coisas da juventude. Mas logo ele começou a se irritar quando eu falava, levantava a voz e me xingava. Foi no dia seguinte que a situação realmente escalou. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ele entrou pela porta, já visivelmente alterado. Seus olhos estavam vermelhos, ele estava suando e seu rosto estava nervoso, como se estivesse à beira de um colapso. Ele olhou para mim e gritou: Cadê o dinheiro, mãe? Eu sei que você tem dinheiro escondido. Eu fiquei paralisada. Eu não sabia do que ele estava falando. Henrique, o que você está falando? Eu não tenho dinheiro nenhum escondido. Tentei explicar, mas ele não me deu tempo para falar mais. Ele se aproximou de mim, e então a agressividade começou a sair de sua boca. Você me esconde tudo, né? Eu vi você guardando dinheiro aí. Eu sei que tem. Você só quer me ver na merda, né, mãe? Ele estava tão alterado que eu sabia que não conseguiria controlar a situação. Ele levantou a mão, como se fosse me bater. Mas naquele momento, alguma coisa em mim, alguma força, me fez resistir. Eu o empurrei de volta, o que fez com que ele perdesse o equilíbrio e caísse no chão. Eu estava tremendo, mas não deixei transparecer.
Eu me afastei e corri para o outro lado da casa, meu coração batendo forte no peito. Henrique ficou ali, se levantando lentamente, com uma expressão de ódio estampada no rosto. Ele gritou: "Você vai me pagar por isso, velha. Eu vou fazer de você a pior pessoa do mundo." Eu sabia que ele estava perdido. Já não era mais o meu filho ali, era um estranho. Naquela noite eu me trancou no meu quarto, com medo do que poderia acontecer. Eu ouvi ele andando pela casa, quebrando coisas, chutando portas. Eu não sabia mais o que fazer. Henrique estava se tornando uma pessoa que eu não reconhecia. E eu sentia que ele estava me empurrando para um abismo, do qual eu não conseguiria mais voltar. Agora, eu pergunto a vocês: já passaram por algo assim com um filho ou alguém próximo? Quando você sente que está perdendo alguém para as drogas, como pode tentar impedir? Comente aqui embaixo. Compartilhe suas experiências. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar o que acontece a seguir. A história de Henrique e a minha ainda vai piorar. E a dor que vivi naquele momento só foi o começo. Deixa eu te falar, minha querida. Se essa história tocou você, ajude o pessoal do canal a trazer mais histórias no canal. Curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. De qual cidade está ouvindo essa história? Aquela noite foi a pior até então. Henrique estava fora de si, totalmente descontrolado. Eu não sabia mais o que esperar. As noites que antes eram tranquilas, com o som dos grilos lá fora, agora estavam repletas de medo. Cada barulho que eu ouvia na casa, cada passo que ele dava, me fazia tremer. Eu sabia que a qualquer momento ele poderia voltar, e eu não sabia mais o que ele faria. Mas mesmo assim, eu não podia desistir dele. Ele era meu filho, e eu ainda acreditava que poderia fazer alguma coisa, até o dia em que a violência se tornou inevitável. No começo, as brigas eram apenas palavras. Ele gritaria, me xingaria, e eu tentaria acalmá-lo. Mas já sabia que a cada palavra, ele se afastava mais de mim. Mas essa noite foi diferente. Quando ele chegou em casa, já estava completamente alterado. Eu ouvi a moto chegando de madrugada, como de costume. Quando ele entrou, o cheiro forte de álcool e droga estava nele. Ele nem sequer olhou para mim. Só foi direto até a cozinha, onde eu estava tentando comer alguma coisa. Quando ele entrou, olhei para ele e vi seus olhos. Um olhar vazio, furioso, sem qualquer vestígio do meu filho. Ele me ignorou. Pegou uma garrafa de cachaça que estava guardada e começou a beber direto da garrafa. "Henrique, por favor, me escute. O que está acontecendo com você?" Eu falei, a voz tremendo. Mas ele apenas me olhou, jogou a garrafa no chão e gritou: "Eu não aguento mais você. Sempre a mesma ladainha, me pedindo para mudar. Eu não sou mais seu filho. Entendeu? Eu sou quem eu quiser ser." Fiquei paralisada tentando processar o que ele estava dizendo. "Henrique, isso não é você. Por favor, filho, volte para casa. Seja o que você sempre foi. Eu não tenho ninguém mais nesse mundo, a não ser você." Mas ele não me ouviu. Ao contrário, ele avançou sobre mim, me empurrando violentamente. Eu caí contra a parede. Meu corpo todo doía. Levantei-me rápido, tentando me afastar dele, mas ele me agarrou pelo braço com força. "Você vai me dar o quê, hein, mãe? Você sempre acha que tem alguma coisa escondida. Me dá logo o dinheiro que eu sei que você tem." Ele gritou, me sacudindo. Eu estava apavorada, não sabia como reagir. "Henrique, eu não tenho nada. Eu juro, não tenho nada, filho." Tentei dizer, mas ele não parava. Ele começou a me xingar, e eu só pensava em uma coisa: ele vai me bater. O medo tomava conta de mim. Eu sabia que ele estava fora de controle, e que, se ele me agredisse agora, não seria só um empurrão. E foi o que aconteceu. Ele me soltou por um momento e foi até a sala,
onde começou a vasculhar as gavetas. Eu sei que você tem alguma coisa, velha. Me dá logo. Eu vou fazer você pagar por esconder de mim. Ele gritou enquanto eu o observava, sentada no chão, sem forças para me levantar. Eu não sabia mais o que fazer, o que dizer. Eu queria que ele voltasse a ser o filho que eu conhecia, mas sabia que isso já não era mais possível. Ele voltou em minha direção e quando me viu parada completamente atordoada, ele veio com tudo. Não pensou 2 vezes. Ele me puxou pelos cabelos com força, me arrastando até o meio da cozinha e me jogou contra a mesa. O impacto foi tão forte que eu quase desmaiei de dor. Ele estava totalmente insano. Ele me olhou com ódio nos olhos e foi como se eu fosse uma estranha para ele. Você é uma merda, mãe. Nada do que você faz vai mudar quem eu sou. Nada! Ele gritou, antes de me dar um soco no rosto. Eu caí no chão e ele, sem parar, continuou a me gritar. Eu sou seu filho e você vai me dar tudo o que eu quero, ou vou acabar com você. Eu não conseguia mais entender aquele monstro diante de mim. Henrique, meu filho, estava perdido. E a cada soco, a cada palavra agressiva, eu via ele se afastar mais de mim, como se o amor que um dia existiu entre nós tivesse se apagado para sempre. Quando ele finalmente parou, eu fiquei ali no chão, com o rosto machucado, as mãos trêmulas e o corpo cheio de dor. Ele saiu da cozinha como se nada tivesse acontecido. Foi para o quarto e se trancou lá. Eu fiquei ali, imóvel, sem saber o que fazer. A dor era insuportável, não só física, mas emocional. Eu estava morrendo por dentro. Henrique não era mais o meu filho. Ele estava se afundando em algo que eu não podia impedir. E, pior, estava me destruindo junto com ele. Agora eu te pergunto, você já esteve em uma situação onde não sabia mais o que fazer para salvar alguém que você ama? Já se sentiu impotente diante de alguém que você ama se afundando, sem poder mudar nada? Escreva nos comentários e compartilhe. Eu sei que muitos de vocês já passaram por algo parecido, e é importante falar sobre isso. Não se sinta sozinho. E não se esqueça de inscrever no canal e curtir o vídeo. Os dias seguintes foram um inferno. Eu já não conseguia mais identificar meu filho. Henrique, antes uma pessoa carinhosa, que se importava com as pequenas coisas, agora era um ser irracional, completamente perdido nas drogas e na raiva. A violência não parava, e a cada novo dia, eu sentia que ele estava mais perto de me destruir completamente. Eu passei a me trancar no meu quarto sempre que ele chegava em casa. Eu sabia que era mais seguro assim. Não havia mais conversas, apenas gritos e ameaças. Se ele não estava se drogando, estava gritando comigo ou quebrando algo dentro de casa. Ele jogava os móveis na parede, chutava as portas e me acusava de coisas que eu nunca fiz. E o pior de tudo, ele não me via mais como mãe. Ele me via como um obstáculo, como uma inimiga que precisava ser derrotada. Naquela tarde, o pior aconteceu. Eu estava na cozinha, como sempre, tentando preparar algo para comer. Eu estava exausta, sem forças, mas ainda tentando manter alguma normalidade, como se a vida pudesse voltar ao que era. Henrique entrou na cozinha de repente, com o olhar selvagem, os olhos vermelhos e a expressão de quem estava fora de si. Você me esconde tudo, não é, mãe? Ele disse com a voz fria e carregada de ódio. Cadê o dinheiro? Eu sei que você tem algum dinheiro aí. Você esconde. Porque acha que eu sou um vagabundo. Eu vou acabar com você. Eu não sabia como reagir. Não sabia o que dizer. Eu queria gritar. Queria pedir que ele parasse. Que voltasse a ser o filho que eu conhecia, mas na verdade sabia que isso não ia acontecer. Henrique não me via mais. Ele não me via mais como mãe. Ele só via um alvo para sua raiva. Henrique, por favor, me ouça. Eu falei,
tentando manter a calma, embora a dor no meu peito fosse esmagadora. Eu não tenho dinheiro escondido. Filho, não tenho nada. Você já levou tudo. Mas ele não parava. Ele começou a vasculhar as gavetas da cozinha, arrancando tudo com raiva, derrubando panelas e copos no chão. O barulho era ensurdecedor. Ele não se importava com o que quebrava, com o que destruía. Tudo o que ele queria era encontrar algo para acusar-me. Eu estava paralisada, com as mãos trêmulas, sem saber o que fazer, sem saber como reagir. Mentira! Você esconde, eu sei. Que tem? Você só pensa em si mesma. Meus amigos têm tudo. Eu preciso disso. E você não me dá nada. Eu vou fazer você pagar. Ele gritou, agora em um acesso de raiva. Ele estava tão alterado que parecia um animal. Eu tentei me afastar dele, mas ele veio até mim, me segurando pelo braço com uma força inacreditável. Ele me empurrou para o lado e eu caí contra a parede. A dor foi insuportável e a única coisa que eu conseguia fazer era tentar me levantar. Henrique, por favor, eu implorei. Mas ele já estava fora de si. Ele me olhou com um ódio tão grande que mal podia acreditar que aquele ser diante de mim era meu filho. Você vai me pagar por tudo. Vai me pagar por esconder de mim. Ele gritou novamente, agora com a mão levantada. Eu sabia que ele estava prestes a me bater e não havia mais nada que eu pudesse fazer para impedir. Ele desceu a mão com força, me atingindo com um tapa tão forte que minha cabeça bateu contra a parede. Eu caí de joelhos com os olhos embaçados e só consegui me segurar à mesa para não desmaiar. Eu estava sangrando. O sangue escorria pelo meu rosto, mas eu não conseguia sentir mais nada além da dor emocional. Henrique continuou me xingando e a cada insulto eu sentia uma parte minha morrer. Eu estava apavorada, mas o que mais me doía era ver meu próprio filho se transformar nesse monstro. Ele me olhou por mais alguns segundos, como se estivesse avaliando se deveria fazer mais. E eu sabia que a qualquer momento ele poderia me dar o golpe final. Mas naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Eu estava cansada de tentar salvar alguém que não queria ser salvo. Cansada de lutar por alguém que já não estava mais ali. Quando ele finalmente saiu da cozinha batendo a porta com violência, eu fiquei caída no chão, com o corpo tremendo, a visão turva e o coração completamente despedaçado. As lágrimas caíam sem controle, mas eu não conseguia mais chorar de dor. Eu não sabia mais como lidar com ele, com tudo o que estava acontecendo. Eu sabia que estava perdendo meu filho, e a dor disso era insuportável. Depois disso, os dias seguiram de forma ainda mais conturbada. Henrique começou a me ameaçar de morte. Cada vez mais, ele se fechava no quarto, e quando saía, parecia um estranho. Os momentos de violência estavam se tornando mais frequentes, mais intensos. Eu estava presa em uma casa com um filho que eu não reconhecia mais, e eu sabia que ele não iria parar. O pior ainda estava por vir. Eu me lembro bem da primeira vez que Henrique realmente me ameaçou de morte. Eu tinha 52 anos na época, ainda jovem, mas com o corpo marcado por anos de trabalho na roça e pelas preocupações de ser mãe solteira. Ele estava com 20 anos, ainda jovem, mas a raiva e o vício o transformavam em algo que eu não reconhecia. O contraste entre minha idade e a dele, entre minha experiência e a sua violência, ficou mais claro do que nunca. Ele já não era mais meu filho. Ele não era mais aquele menino que corria ao meu encontro, pedindo abraço e carinho. Agora, ele me olhava com desprezo, como se eu fosse sua inimiga. Ele vendia as coisas que achava dentro de casa, rádio, televisão, tudo que ele dava conta de levar. A cada dia que passava, eu me sentia mais impotente. Quando Henrique começou a me agredir de fato,
Eu tinha 52 anos e ele 20. Naquela época, eu ainda tentava encontrar alguma solução. Acreditava que, de alguma forma, poderia fazer com que ele parasse com as drogas, que ele voltasse a ser o filho que eu criei. Mas a cada soco, a cada xingamento, a cada noite que ele voltava para casa mais alterado, eu sabia que estava perdendo essa batalha. Henrique não queria ajuda. Ele queria que eu sofresse, e eu não sabia mais como lutar contra ele. Eu não consegui mais contar os dias em que ele chegava em casa de madrugada, completamente alterado, gritando, quebrando tudo o que encontrava pela frente. Ele começou a me acusar de esconder dinheiro, de não ajudá-lo. Mas eu estava ficando sem forças. Não só fisicamente, mas emocionalmente. O que eu fazia ali? Tentava salvar um filho que não queria ser salvo? Tentava agradar alguém que não me via mais como mãe, mas como um obstáculo no caminho dele? E foi numa dessas noites que o pior aconteceu. Eu estava na cozinha tentando preparar algo simples. Não tinha forças para mais nada. O medo já era tão grande que eu mal conseguia me concentrar. Ele entrou na cozinha de forma brutal, com os olhos vermelhos, a respiração pesada. Não havia nada de bom naquela presença. Ele parou na porta, me encarando. Eu sei que você tem dinheiro escondido, mãe. E você vai me dar. Agora. Ou eu vou acabar com você de vez. Eu não tenho mais paciência para essa tua farsa. Ele disse com uma voz baixa e ameaçadora. O simples fato de ouvir essas palavras já me fez sentir um calafrio. Ele estava falando sério. Ele sempre foi impulsivo, mas algo na sua expressão me dizia que ele estava prestes a fazer algo irreparável. Tentei me manter calma, mas meu corpo tremia. Eu sabia que as palavras não iriam adiantar. Henrique, eu não tenho nada. Eu já te dei tudo o que eu tinha. Você levou tudo, filho. Eu não tenho mais nada para te dar. Eu falei tentando manter a voz firme. Mas ele não se importava com o que eu dizia. Ele avançou sobre mim, me empurrando para o lado. Eu caí no chão, batendo com a cabeça na borda da mesa. A dor foi tão forte que eu fiquei tonta por um momento. Quando consegui me recompor, ele estava em cima de mim, me segurando pelos cabelos, me levantando com brutalidade. Eu vou te matar, velha. Eu vou acabar com você se não me der o que eu quero. Agora você vai me ouvir. Ele gritou. O ódio que ele estava sentindo era palpável. Eu estava desesperada. Não era mais meu filho quem estava ali. Ele estava possuído pela raiva e pelo vício. Cada palavra dele era como uma facada em meu peito. Cada olhar dele me fazia sentir como se estivesse sendo arrancada de dentro para fora. Ele começou a me arrastar pela casa, me empurrando de um lado para o outro, sem nenhum respeito ou consideração por mim. Eu sabia que ele estava fora de controle. Não tinha mais nada que eu pudesse fazer para parar aquilo. A dor no meu corpo era insuportável, mas a dor no meu coração, de ver meu filho agindo assim, era ainda pior. Eu não conseguia mais entender quem ele tinha se tornado. Esse não era o Henrique que eu criei. Eu olhava para ele e via um estranho, um monstro. O meu filho estava desaparecendo e nada que eu fizesse poderia trazê-lo de volta. Henrique, por favor, me deixe em paz, eu disse entre as lágrimas com a voz fraca. Eu sou sua mãe, filho. Pelo amor de Deus, não faz isso. Ele me olhou com um sorriso perverso. Eu já te disse, mãe. Não existe mais amor aqui. Eu vou acabar com você. Você não vai me parar. E foi naquele momento que eu soube. Eu sabia que ele estava prestes a me matar. Era o fim. A única coisa que me restava era esperar pelo golpe final, esperando que ele não fosse levar aquilo mais longe. Eu não sei como, mas naquele momento, a única coisa que me manteve viva foi o pensamento de que ele ainda poderia se arrepender. De que algum dia ele olharia para trás e veria o que estava fazendo. Mas no fundo,
Eu sabia que aquilo era um sonho. Henrique não estava mais lá. Não havia mais esperança. Minha querida, que momentos terríveis eu vivi. É difícil trazer na memória tudo novamente para contar para vocês. Me ajude curtindo o vídeo, comentando de qual cidade está me ouvindo. E não esquece de se inscrever no canal, minha querida. Eu sabia que a situação estava piorando, mas naquela noite, tudo chegou ao seu limite. Henrique estava mais violento do que nunca. Já não havia mais vestígios do filho que eu amava. As agressões aumentavam, e a cada dia que passava, eu me sentia mais impotente. Era como se eu estivesse sendo engolida por uma situação que não podia controlar, por um filho que eu não reconhecia mais. A violência dele se tornara cada vez mais brutal, e eu já não sabia mais o que esperar. Naquela noite, a casa estava em silêncio. Um silêncio pesado, opressor. Eu estava na cozinha tentando preparar alguma coisa, mas o corpo e a mente estavam exaustos. Henrique havia saído novamente, e eu sabia que ele estava em algum lugar da cidade, provavelmente tentando vender mais alguma coisa da casa para sustentar o vício. Ele já tinha vendido quase tudo que havia aqui: cadeiras, aparelhos de rádio, até o rádio do meu marido. Nada mais importava para ele a não ser a droga. Eu sabia que ele não era mais o filho que eu criava. Ele estava cada vez mais perdido, e a dor de ver isso acontecer todos os dias me consumia. Quando ele chegou em casa naquela noite, mal conseguia olhar para ele. O cheiro de álcool e droga estava forte. Ele estava suado, com os olhos vermelhos e a expressão vazia, como sempre. Não era mais uma surpresa. Mas naquele dia, algo estava diferente. Ele parecia mais nervoso, mais agressivo. "Cadê o dinheiro, mãe?" Ele perguntou com uma voz gelada, enquanto me olhava fixamente. Eu sabia que ele não estava perguntando por qualquer quantia. Ele queria mais dinheiro para comprar drogas e estava disposto a qualquer coisa para conseguir. Eu já estava acostumada com esse tipo de pergunta, mas a tensão no ar era palpável. Algo me dizia que hoje ele não ia se contentar com palavras suaves. "Henrique, eu já te disse que não tenho mais nada. Você já levou tudo o que eu tinha. Eu estou te pedindo, por favor, pare com isso. Pare de me machucar, filho." Falei, tentando acalmar a situação. Mas ele não estava ouvindo. Ele já não me via mais como mãe, apenas como uma fonte de sustento para seus vícios. Ele me olhou e algo em seu olhar mudou. Não havia mais raiva, apenas desespero e uma frieza assustadora. Ele foi até a mesa e pegou o primeiro objeto que encontrou. Um copo de vidro. Olhou para mim com uma expressão vazia e disse: "Você vai me dar o quê, né? Ou vai ver só o que eu sou capaz de fazer?" Eu me preparei para o pior. Quando ele me olhou assim, com aquele olhar frio e distante, sabia que ele estava fora, de controle. Ele não tinha mais nada a perder. "Henrique, por favor, eu já te dei tudo o que eu podia. Você está me destruindo. Olha o que você está fazendo comigo." Eu implorei. Mas ele não me ouviu. Ele avançou sobre mim, derrubando o copo no chão, fazendo o vidro se estilhaçar. Ele me agarrou com força pelo braço, me puxando para o lado, e eu senti a dor imediata. Ele estava tão forte, tão agressivo que eu não consegui reagir. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas eu não tinha forças para lutar de volta. "Eu estou cansado de você, velha. Não tem mais jeito. Eu vou acabar com você de uma vez." Ele gritou. O ódio na voz dele era como uma lâmina cortando o ar. Eu estava em choque, completamente indefesa. Meu corpo estava fraco, mas minha mente estava gritando para que ele parasse, para que ele voltasse ao que era. Mas não havia mais volta. Ele me empurrou com tanta força que bati contra a parede. Meu corpo estremeceu de dor e por um momento eu não conseguia respirar. Eu estava no chão, com o rosto machucado
e o corpo tremendo. Ele ficou em pé, olhando para mim, como se estivesse esperando que eu dissesse algo. Mas eu não conseguia falar. Eu não sabia mais o que fazer. Ele não era mais meu filho. O filho que eu tinha criado, o filho que eu amava, estava perdido. E eu não sabia como trazer ele de volta. Eu vou acabar com você, mãe. E não vai ter ninguém para te salvar! Ele disse com um sorriso cruel no rosto. Ele estava tão obcecado pela raiva e pelo vício que nada mais importava para ele. Ele não estava mais preocupado com o que aconteceria depois, com as consequências. Ele queria apenas me ver sofrer. Foi então que, no meu desespero, algo me fez olhar para a bancada da cozinha. Havia ali um grande pedaço de pau, um pedaço de madeira que eu usava para amassar o feijão. Sem pensar, em um ato de pura sobrevivência, eu agarrei o pedaço de madeira com força. O medo me impulsionava, e o instinto de defesa foi mais forte que a minha dor. Eu sabia que não tinha outra opção. Henrique se aproximou mais, mas antes que pudesse me alcançar, eu o empurrei com o pedaço de madeira. Não foi o golpe mais forte, mas foi o suficiente para afastá-lo. Ele parou surpreso e ficou me encarando com um ódio tão intenso que parecia querer me matar ali mesmo. Mas eu sabia que naquele momento, a única coisa que me mantinha viva era a coragem que eu não sabia que tinha. Ele não esperava que eu reagisse. Eu o vi hesitar por um momento, mas sabia que não podia confiar que ele recuaria. A raiva dele estava crescendo e a violência já não tinha mais limites. Eu só tinha o pedaço de madeira para me proteger. Mas pelo menos ele me deu uma chance de respirar, uma chance de ainda estar viva. Agora vocês não acreditam no que vai acontecer. Agora eu pergunto a você: já esteve em uma situação onde sentiu que não tinha mais escolha, a não ser lutar pela sua vida? Como reagiu? Comente abaixo e compartilhe sua história. Não importa o quão difícil seja a situação, a sobrevivência é uma luta que todos devemos enfrentar em algum momento. Aquele dia foi o dia em que tudo mudou. Eu nunca imaginei que chegaria a um ponto onde a única opção seria esperar pela intervenção de outra pessoa para salvar minha vida. Henrique estava fora de si, mais uma vez, e tudo o que eu sentia era medo. O medo de perder minha vida, de perder a última coisa que me restava. Minha dignidade. Eu não sabia o que mais poderia fazer para ajudá-lo, mas também sabia que eu não conseguiria continuar vivendo desse jeito. Quando ele me empurrou contra a parede e me derrubou no chão, parecia que algo dentro de mim finalmente quebrava. Eu olhei para ele sem poder fazer mais nada com a madeira em minha mão e sabia que ele não ia parar até que eu estivesse destruída, ou até que ele fosse detido. Eu estava sem forças, emocional e fisicamente, mas de alguma forma, algo dentro de mim gritou por ajuda. Henrique saiu gritando em direção ao meu quarto. "Eu vou pegar todo o seu dinheiro, sua velha. Deve estar escondido no quarto." E então, nesse meio tempo, com as mãos trêmulas, eu consegui pegar o telefone e ligar para a polícia. O som das sirenes ecoou pela estrada de terra da fazenda como uma lâmina cortante. Quando os policiais chegaram, o confronto foi instantâneo. Henrique não queria se entregar. Ele reagiu violentamente como sempre fazia, e não apenas ignorou os comandos, como também tentou agredir os policiais. Mas, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava lá para impedir a violência. A cena foi rápida. Eu vi de onde estava tremendo, os policiais agindo com força para controlar Henrique. Ele estava descontrolado, gritando e tentando lutar, mas a resposta foi imediata. Os policiais, sem hesitar, o imobilizaram com bastante brutalidade. Eu vi como ele se debatia, tentando resistir, mas os policiais, claramente experientes, o derrubaram no chão com força. Ele foi algemado e levado enquanto os policiais verificavam a cena. Eu estava atordoada, com o coração disparado,
sem saber como processar tudo o que acabara de acontecer. Henrique foi preso naquela noite. A dor que eu senti não era apenas pela perda do meu filho, mas pela perda do homem que ele poderia ter sido. Ele foi levado para a delegacia e cumpriu 5 anos de prisão. Durante esse tempo, eu vi meu filho se transformar. Embora eu tenha sofrido pela perda dele naquele momento, ele estava em algum lugar tentando encontrar o caminho de volta. A dor que eu sentia, as noites em que eu acordava pensando nele, não diminuíam. A prisão não apagava a dor da mãe que perdeu o filho. Para as drogas, 5 anos depois, Henrique saiu da cadeia. Ele estava diferente, mais calmo, mais centrado, mas ainda havia algo nele que eu não reconhecia completamente. Ele foi para um centro de recuperação, onde passou mais algum tempo. Ele disse que estava ali porque queria mudar, queria reconstruir. A vida queria tentar ser uma pessoa melhor, não só para ele, mas também para mim. A recuperação de Henrique não foi fácil. Ele teve altos e baixos, mas ao longo do tempo, ele realmente se dedicou a mudar. Não foi uma cura rápida, mas aos poucos ele foi se afastando do vício, tentando reconstruir sua vida. Ele passou a trabalhar no próprio centro de recuperação, onde ficou, ajudando outras pessoas que estavam passando por problemas semelhantes aos que ele enfrentou. Henrique se tornou um cuidador, alguém que, de alguma forma, poderia ajudar outros a não passarem pelo que ele passou. Ele fez do seu sofrimento um combustível para ajudar quem ainda estava perdido no caminho. No último Dia das Mães, Henrique fez algo que nunca imaginei que ele faria. Ele veio até minha casa com um sorriso tímido no rosto e os olhos cheios de arrependimento. Ele me trouxe flores e alguns presentes simples, mas com um significado imenso para mim. O maior presente foi o que ele me disse naquele dia. Mãe, ele começou com a voz embargada. Não tem palavras que possam expressar o quanto eu sinto por tudo que te fiz passar. Eu te destruí, te feri, e ainda assim, você nunca me abandonou. Eu me arrependo todos os dias por ter te feito sofrer. Me perdoa, mãe. Eu não sou mais aquele garoto. E a dor que eu te causei vai me assombrar para sempre. Mas eu espero, de todo o coração, que você me perdoe. Eu fiquei sem palavras. Henrique estava ali, diante de mim, um homem diferente. Um homem que se arrependia do que fez, mas que finalmente estava buscando um caminho de redenção. Ele não era mais o filho perdido, o viciado que me agredia. Ele estava tentando ser alguém melhor. Eu sabia que ele ainda teria desafios pela frente. Mas naquele momento, ele estava mostrando a verdadeira mudança. Eu olhei para ele e pela primeira vez em muitos anos, vi meu filho de volta. Eu o abracei com força, deixando que as lágrimas rolassem sem vergonha. Eu sabia que o caminho de volta não seria fácil, mas eu também sabia que, ali, naquele momento, eu poderia finalmente começar a curar as feridas que tanto me machucaram. Agora, aos 68 anos, minha vida é diferente. Não é fácil, ainda carrego a dor de tudo o que aconteceu. Mas a paz que eu sentia na minha casa quando Henrique estava em recuperação é algo que eu nunca imaginei que sentiria novamente. Hoje ele trabalha no centro de recuperação onde começou sua jornada, ajudando outras pessoas a encontrarem a força para se reerguer. E eu, embora ainda sinta a dor, agora vejo minha vida com mais esperança. Eu sei que, apesar de tudo, ele está tentando fazer o bem agora. E, para mim, isso é o que importa. Não importa o que aconteceu no passado. O que importa é o que ele está se tornando agora. Obrigado por me ouvir, minhas queridas. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.